Amados, quero que vocês orem por mim e por minha família. Eu sou casado com a Sheila, uma princesa que Deus me deu. Somos casados há 33 anos. Estamos abençoados com 2 filhos maravilhosos que o Senhor nos deu. O mais velho é o pastor Abner Ridial, que trabalha conosco ali no ministério em Araraquara. E o mais novo é o Kemuel. Nós vivemos já há 35 anos a serviço de Deus na terra, servindo a sua igreja. Orem por mim, por minha casa, pela minha família, pela igreja do Senhor que está em Araraquara. E quando por lá estiverem, nos dê a alegria de servirem a Deus conosco, pois os receberemos com alegria. Os que trouxeram suas Bíblias, abram-nas comigo na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 13. Aos Romanos, capítulo de número 13. Quem encontrou, diga amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não venham de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não traze debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Amém. Amados, quero hoje falar-lhes a respeito de princípios de honra à luz da Bíblia Sagrada. Devo dizer-lhes introdutoriamente que não fazia parte da obra do Senhor Jesus e nem de seus apóstolos invalidarem a ordem apropriada da sociedade. Portanto, nem o Senhor Jesus e nem os seus apóstolos agridem as instituições, mas eles, tanto o Senhor Jesus como os seus apóstolos, as recomendam, as reconhecem. E neste versículos que lemos, o apóstolo São Paulo as recomenda. Ele diz que a quem tributo, tributo. Tributo é o imposto exigido de uma província
ou de um estado dependente àquele que o subjuga. Paulo diz: a quem imposto. E imposto é uma contribuição exigida de um cidadão para o Estado ou para o país. E ele ainda diz: a quem temor. E o temor fala aqui de respeito às autoridades, aos magistrados. E Paulo inclui nesta lista de dívidas, de obrigação, de obrigatoriedade, a honra. Quando ele diz: a quem honra. Então Paulo trata a questão da honra como uma dívida, como uma obrigação estrita e justa, de maneira que honrar não é uma opção, honrar não é uma orientação apenas, honrar é uma obrigação que todos nós devemos ter. Cunharam as 3 últimas gerações como geração X, geração Y e geração Z. A geração X são aqueles que nasceram dos anos 1965 a 1984. A geração X são aqueles que nasceram de 1985 a 1999. E a geração Z, são aqueles que nasceram a partir do ano 2000. Estas gerações, a X, a Y e a Z, elas presenciaram o fim da modernidade que aconteceu no final do século XIX. Essas gerações, elas vivem ou viveram a pós-modernidade, se despediram da modernidade sólida, conheceram o avanço econômico, viveram a evolução tecnológica e hoje estão num tempo conhecido já não só como pós-modernidade, mas como modernidade líquida. E o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele diz a respeito de uma nova época, a modernidade líquida, em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, são fugazes, são maleáveis como os líquidos, de maneira que, atentem para essa verdade, as crises de valores éticos e morais que sempre existiram, intensificaram-se, e estas gerações da modernidade líquida, elas são estimuladas aqueles que têm dificuldades de honrar e até utilizam-se de expedientes para evitar o contrário, para desonrar. Nesta época da modernidade líquida, estes têm se evidenciado, porque é uma época onde o individualismo, o egocentrismo, o sentimento de vaidade, o narcisismo são incentivados, são cultivados e têm causado a desvalorização
dos valores e a desconstrução das virtudes, entre elas, honrar as instituições, as tradições e as pessoas. A geração em que nós estamos vivendo e conhecendo são uma geração que é ensinada e é estimulada a reclamar, a competir, a reivindicar direitos, a querer ser honrados, mas não se destacam pelo valor de honrar e não são estimulados a honrar. Mas hoje nós estamos diante de uma escola bíblica que traz um tema que é imprescindível para que esta geração se debruce, ouça, reflita e pense, porque nós precisamos de honrar. E eu quero definir a palavra honra a partir de duas palavras esta noite. Uma palavra no hebraico, que é a palavra kaved, que é a raiz de onde deriva-se a palavra honra no hebraico, que é kavod. Esta palavra kaved, ela significa peso, algo que é muito pesado, algo que é difícil de ser carregado, dado a sua grandeza, ao seu peso. Logo, honrar, à luz desta palavra, é reconhecer a autoridade, reconhecer o peso das pessoas. Eu, há alguns anos atrás, talvez já uns 15 a 18 anos, ouvi o pastor Antônio Silva Santana me dizendo: eu tenho lá na Bahia um sobrinho que é pastor, o nome dele é Joezer. Muito bem, ouvi esta informação, mas depois que fui convidado para vir ministrar aqui, eu quis saber um pouco mais a respeito do senhor, e eu descobri que o senhor é o vice-presidente da Convenção da Bahia. Eu descobri que o senhor está presidindo esta igreja há 23 anos. Então eu entendi a autoridade, o peso que o senhor tem. O nome Joezer Santana tem um peso. Meu amigo pastor Carvalho Júnior, que aqui está, é para mim a maior autoridade da nossa denominação em transliteração do grego para o português. Eu reconheço o peso, a autoridade que ele tem para tratar este assunto. De maneira que kaved é reconhecer o peso, a autoridade de alguém. Mas há uma outra palavra, a palavra no grego, e com a ajuda do meu professor aqui, pastor Carvalho Júnior, a palavra timao, ou tímios, que é honra no português, é a palavra grega para honra. Esta palavra significa elogiar, considerar, prestigiar, aplaudir, presentear, sustentar. Paulo usa esta palavra quando escreve a Timóteo no capítulo 5 e no versículo 3. Ele diz: honra tímios as viúvas que verdadeiramente são viúvas.
O que Paulo está dizendo aqui, que honra é esta que deveria ser dada a estas viúvas, que verdadeiramente são viúvas? Naqueles dias não havia um plano governamental para dar algo às viúvas. E uma viúva que não tivesse filhos ou parentes familiares, ela se tornaria alguém a mendigar. Por isso Paulo diz, a igreja precisa, Timóteo, tímios a estas viúvas. Isto é, precisa de sustentar estas viúvas. Então honrar é sustentar. Honrar tímios é remunerar. Paulo diz também, no mesmo capítulo 5, no versículo 17, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Duplicada honra, tímios. Duplicada tímios. Que é isso? Por que duas honras? Porque ele precisa, aquele que preside, que governa, precisa de ser elogiado, aplaudido, reconhecido, mas precisa também de receber o valor que lhe é devido, precisa de ser remunerado, duplicada honra. E é disso que Paulo fala, porque no versículo seguinte ele diz, não ata a boca ao boi que debulha. Paulo está dizendo, honre o governo da igreja, os que governam a igreja com um salário digno, porque eles são dignos de ter uma vida digna, socialmente digna, de ter o sustento para si, para sua família, e não se preocupar com o dia de amanhã. É isso que Paulo está dizendo. Então, honrar, o que é à luz da palavra kaved e tímios? Honrar é reconhecer a autoridade, reconhecer o peso e remunerar, valorizar, dar o valor devido à pessoa. É isto que é honra à luz destas duas palavras. E meus irmãos, esta noite eu devo dizer-lhes que a Bíblia nos mostra, eu não tenho tempo para me aprofundar em cada uma destas pessoas, elementos que são dignos de honra à luz da Bíblia, que são alvos da honra, mas quero pelo menos enumerar. Primeiro, e acima de tudo, nós devemos honrar o nosso Deus. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Quantos aqui honram a Deus? Levante bem alto a sua mão e dê glória àquele que é digno de honra. Mas há aqueles que dizem, eu honro somente a Deus. Honrar homens? Que negócio é esse de honrar homens? Eu não honro homens. Você está contra os ensinamentos bíblicos, porque a Bíblia nos ensina a honrarmos os irmãos. Romanos 12:10, Paulo diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
honre o teu irmão. Prefira honrá-lo do que receber a honra. E até esse princípio é um princípio antagônico ao mundo, porque lá no mundo você é desafiado a ser honrado, você busca honra, mas aqui dentro é diferente. Aqui ninguém está atrás de honra. Aqui cada um de nós chegamos para honrar o nosso irmão, para honrar a nossa irmã, para honrar ao outro. Aqui dentro não é lugar de buscar honra, mas é lugar de honrar. Glória a Deus. Honrar aos que governam a igreja, já falei a respeito. Honrar ao cônjuge, o apóstolo Pedro ensina que nós maridos devemos ser sábios no convívio com a esposa e tratá-las com honra, com dignidade. Homem que é macho, honra a mulher, não a envergonha, não a humilha, mas sabe honrar a sua esposa. Os pais precisam de ser honrados. Paulo escreve aos Efésios dizendo: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Honrar quem? A Bíblia ensina a honrar os anciãos. Levítico 19:32 diz: diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Os velhinhos, os anciãos, eles precisam de ter o primeiro lugar. A cadeira melhor é deles. Levante-se e deixe-os assentar. O primeiro lugar na fila é deles. Vá para trás e deixe eles estar ali. Honre a face do velho. Infelizmente, eu já ouvi alguns obreiros mais jovens, incautos, desonrando os obreiros velhinhos e até dizendo palavras pejorativas que eu não posso, o lugar não me permite dizer. Mas esta noite Deus nos trouxe aqui para nos ensinar que nós precisamos honrar os velhinhos por duas razões. Em primeiro lugar, quando eu desonro ao velho, à luz deste texto, eu desonro a Deus, porque ele diz: eu sou o Senhor, tenha temor do Deus vivo. Então, quando você honra o velho, você honra a Deus. Segundo, porque você que é jovem hoje, obreiro jovem, líder jovem que aqui está, ei, me ouça com atenção. Você que tem o rostinho de uva hoje, amanhã o seu rostinho vai se tornar um rostinho de maracujá maduro. Ei, você que tem cabelos, amanhã você pode perdê-los. Você que tem cabelos pretos, amanhã ele pode ficar branco também. Sabe o que eu quero lhe dizer, jovem? Você vai ficar velho, e com a medida que você medir, será também medido. Assim diz o Senhor para ti esta noite: honre
os anciãos desta igreja, que eles sejam honrados. E eu quero convidá-los a honrá-los esta noite com uma salva de palmas. Por favor, aplaudam aos anciãos da igreja Assembleia de Deus em Feira de Santana. Aplaudam a estes que fizeram a história desta igreja. 85 anos de história. E continuam escrevendo. Vocês são importantes. Que bonitinho ver o pastor, o cantor Marcos. Já foi jovem. Eu vi uma foto dele hoje que vocês precisavam de ver. Uma calça brilhosa, boca de sino, tocando uma guitarra, com cabelo. Mas agora perdeu um pouquinho, mas ainda tem muito cabelo aqui. Mas ele seja honrado. É bonitinho. Estou muito feliz. Deus te abençoe. Eu quero dizer à igreja, pastor, eu tenho que dizer, 39 anos de casado, estou fazendo dia 3 e ela tem 13 anos de diferença. Para não pensar que é outra, não tenho nada contra. Honre os velhos! Você está perto de alguém que tem a cabecinha branca aí? Dá um abraço nele por mim. Honre ele, dê uma palavra de carinho para ele. Se for do seu ciclo de intimidade, dê um beijo na careca, na testa, passa a mão nesse cabelinho branco. Oh, coisa linda! Honra para nós, riqueza para nós, patrimônio da nossa igreja. Precisam ser honrados. Aleluia. Mas eu quero, como me propus, apresentar aos irmãos alguns princípios de honra à luz da Bíblia. Creio que o tempo não me permitirá apresentar todos, mas quero apresentar-lhes o primeiro princípio de honra à luz da Bíblia. O primeiro princípio é: para Deus, honrar é mais importante do que grandes feitos, do que feitos heróicos e grandes realizações. Por favor, você trouxe sua Bíblia para a escola bíblica? Abram-nas no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, versículos 15 e 16. Se for possível, meu querido, projete para mim. Está com problema? Então vamos ler. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos 15 e 16. Diz assim: E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. Observem os irmãos, que esse capítulo 23, ele tem o objetivo de destacar e honrar os heróis de Davi, os valentes de Davi. E se você observou os versículos que nós lemos, fala-nos de um desejo de Davi, de beber da água, daquele poço que estava na entrada de Belém, que estava na época dominada pelos filisteus. E alguém, 2 valentes de Davi,
3 dos valentes de Davi, ouviram o desejo de Davi e disseram: vamos saciar o desejo do nosso rei, vamos buscar água. E eles foram e trouxeram a água a Davi. E vejam os irmãos, que o texto continua exaltando e destacando os heróis. Aí o versículo 18, leve os seus olhos por favor ao versículo 18, fala de um dos heróis, também Abissai. Abissai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, que era cabeça de 3. E este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Que homem é esse? Um homem que fere 300. Era ou não era um homem poderoso? Foi ou não foi um feito de destaque? Mas veja o versículo 19, por favor. Leve os seus olhos para o versículo 19. Porventura, este não era o mais nobre dentre estes 3, pois era o primeiro deles. Porém, aos primeiros 3, não chegou. Não chegou. Isto é, ele matou 300, um homem matou 300, mas não chegou perto daqueles que honraram a Davi com a água. Continua, o versículo 20 exalta o Benaia. Veja lá, também Benaia, filho de Joaida, um filho de um homem valoroso de Cobzeel, grande em obras. O Benaia, ele foi um homem tremendo. Ele feriu os 2 fortes leões de Moabe. As guerras eram decididas quando um exército enfrentava o outro exército, ou quando 2, um de cada exército se enfrentava em duelos. Lá em Moabe tinha 2 homens muito fortes no exército, que eram considerados leões. E ele, Benaia, luta contra esses 2 homens e os vence. Mas não bastou isso, Benaia fez mais. Veja o que Benaia fez. Benaia, ele também entrou no inverno, na neve, numa cova e matou um leão. Mas não foi só isso que Benaia fez. Tinha um egípcio que era o cara, que era fera. Era um homem temido por todo mundo. E o egípcio, ele vem com uma lança contra Benaia, e Benaia o enfrenta só com um cajado, e também matou esse egípcio. Benaia era ou não era um homem valente? Um homem tremendo. Mas veja o versículo 23, por favor. Coloque para nós. Veja aí. Vamos ler juntos? O versículo 23, 3, 2, 1. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém, aos 3 primeiros, não chegou. Logo, nós entendemos que para Deus, o mais importante não são grandes feitos, não são grandes realizações, porque Benaia não conseguiu se comparar àqueles que decidiram honrar a Davi. Para Deus, honrar é mais importante do que grandes feitos e grandes realizações. Deixa eu aplicar. Pode pregar muito bem, pode fazer tremer o céu e a terra, mas se não sabe honrar,
não adianta. Pode cantar muito bem e atrair multidões, mas se não sabe honrar diante de Deus, não tem nenhum valor. Pode ser o maior administrador de igrejas, mas se não souber honrar para Deus, não tem nenhum valor. Pode ser o maior construtor de templos da igreja de Feira de Santana, mas se não honrar ao pastor, ao ministério, à diretoria, aos seus irmãos, não tem valor para Deus. Porque para Deus, o mais importante não é ser um grande orador, um intérprete das Escrituras, um exímio cantor, um músico. Para Deus, o mais importante é você ser humilde e saber honrar. Honrar. A honra para Deus é mais importante do que grandes feitos e grandes realizações. Segundo princípio de honra, vamos para João, capítulo 2. Faltavam 6 dias para a Páscoa. Em Betânia, Jesus foi convidado para um jantar, possivelmente na casa de Simão, o leproso. Jesus vai para o jantar, e lá no jantar também estava Lázaro, o que Jesus havia ressuscitado. Havia uma multidão que afluiu para aquela casa, Jesus lá, Lázaro presente, e era gente por toda parte, nas janelas, nas brechas, observando, olhando e querendo ouvir e ver o que estava acontecendo lá dentro da casa. Nós devemos nos lembrar de que a mesa aqui no Ocidente é uma mesa de 1 metro, 1 metro e pouquinho, talvez um pouquinho menos, e nós nos assentamos em cadeiras ao redor da mesa. Mas no Oriente, nem sempre havia mesas, e quando havia, as mesas, elas tinham no máximo 30, 40 centímetros de altura. Almofadas eram colocadas ao redor da mesa, ou ao redor do tapete onde era servida a refeição. E os convidados e anfitriões sentavam-se em cima daquelas almofadas, sobre as almofadas, em cima das pernas, com os pés para trás. Assim estava Jesus, sentado à mesa com os outros varões daquela recepção. Maria se apresenta e surge na cena. Maria quebra o protocolo, porque uma mulher não podia entrar numa sala onde estava repleta de homens. Aquele ambiente era reservado exclusivamente para eles. Mas Maria quebra o protocolo e entra na sala. E ela entra trazendo um vaso de alabastro, um mármore branco, translúcido, e dentro daquele vaso, quase 500 gramas, quase meio quilo de nardo puro. Era um perfume caríssimo, não era perfume de Israel, era produzido lá nas cordilheiras do Himalaia, na Índia, de uma planta da família das valerianáceas.
Era um perfume produzido num processo que era muito especial e que fazia com que aquele perfume, se ficasse muito caro, além do transporte, porque era um perfume importado. Mas Maria pega o perfume, quebra o vaso e começa a derramar nos pés. Churacalabachantaraias. Nos pés de Jesus. Desamarra o cabelo. E com seus cabelos secos e longos, começa a enxugar os pés de Jesus. Os seus olhos banhados em lágrimas. E ela enxuga os pés de Jesus. E naquele instante, o perfume tomou conta de toda a casa, sala, quartos. Saiu pelas brechas, as janelas, o perfume. Aqui está a primeira lição desse texto. Honra, meus irmãos, não é oculta. Honra é algo perceptível. Todos perceberam que Jesus estava sendo honrado. Tem alguém que diz: eu honro do meu jeito. Eu honro, mas não falo, não vou aplaudir, não vou elogiar, não vou dar presente. Eu honro do meu jeito. Permita ser muito sincero com você que é hipócrita, você que está se enganando e mentindo. Você não honra do seu jeito, você não honra de jeito nenhum, porque honra é perceptível. Ou honra ou não honra. Quem honra, o perfume espalha pela casa. Oh, aleluia. Tem perfume espalhando aí pela casa. Glória a Deus. Glória a Deus. E Judas se levanta e sugere que aquela honra que Jesus estava ali recebendo era um desperdício. Ele diz: por que desperdício? Poderia vender e dar aos pobres. Permitam-me pensar com esta mente nervosa. Jesus se levanta na sala, olha para todos e diz: os pobres vocês sempre terão. Jesus está dizendo: aproveitem as oportunidades para honrar. Não deixem passar a oportunidade, porque depois que estiver lá no caixão, aí não adianta querer chegar para honrar. Depois que estiver lá no túmulo, aí não adianta querer chegar para honrar. Aproveita enquanto está vivo, enquanto está do lado. Abra a boca e honre. Elogie, aplauda, reconheça o valor. E Jesus dá um grito, ele dá um brado, ele diz: deixai-a, deixem, não é desperdício. Essa honra é um investimento. Ela está preparando o meu corpo para a sepultura. Ela está investindo. Então Jesus vem aqui hoje dar e ensinar um princípio para nós. Honrar não é desperdiçar. Honrar é investimento. Portanto, meu amado e querido irmão, não se levante contra uma atitude, um ato da igreja em querer honrar a líder do círculo de oração com um presente. Eu encontro alguém dizendo: é um desperdício fazer culto de ação de graça de aniversário do pastor.
É um desperdício dar presente para líder do círculo de oração, entregar um presente para o pastor. Oh, meu amado e querido irmão, aprenda com Jesus esta noite. Jesus está dizendo que quem honra não desperdiça, quem honra investe. Por favor, se você tiver coragem, dê um toque nesta pessoa que está do teu lado e pergunta para ele: está disposto a investir? Está disposto a investir? Ou vai ficar estribado nesta hipocrisia? Está disposto a investir? Ou vai ficar estribado nessa prepotência, nessa arrogância, nesse orgulho, nessa inveja que não permite, você não permite ver a alegria de ninguém sendo honrado. É um espírito de inveja que tem tomado conta da tua vida. Mas esta noite nós nos levantamos contra ele, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Que caia por terra todo espírito contrário, e que cada crente de Feira de Santana esteja pronto para investir. Glória a Deus. E eu concluo dizendo o terceiro princípio. Em uma outra oportunidade a gente fala os outros, mas permita-me concluir lhe dizendo, em terceiro lugar, honrar é criar, é construir um ambiente de milagres. Honrar é construir um ambiente de milagres. Permita-me estabelecer aqui um paradoxo. Marcos 6. Depois de Jesus se estabelecer em Cafarnaum, ele volta a Nazaré. Como judeu que valoriza a família, depois de passar algum tempo longe de casa, ele volta a conviver alguns dias com a família. Chega no sábado, como era costume, ele vai para a sinagoga. E lá na sinagoga, lhe é dado o livro do profeta Isaías. Ele lê o livro, e aqueles que lá estavam, depois dele sinalizar ser o cumprimento daquela leitura, começam a persegui-lo. E o versículo 5 é escrito, ou o versículo 3, que diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Lá em Nazaré, eles trataram algo relevante, alguém especial, que era Jesus, como alguém comum. Eles disseram: este é o carpinteiro, é o filho de Maria, é o irmão de Cefas, de Judas. As suas irmãs estão aqui conosco. Ele é alguém comum. E aí o texto diz que ele não pôde operar milagres naquele lugar, porque o profeta não tem honra na sua casa e no meio dos seus irmãos. O que impediu Jesus de operar milagres não foi a incredulidade, como sempre ouvimos e pensamos. O que impediu Jesus de operar milagres foi a falta de reconhecimento e de honra.
Eles criaram um ambiente de desonra. Eles tornaram comum o que era santo. Tornaram comum o que era especial. Mas eu disse de um paradoxo. Então vamos para 2 Reis, capítulo 4. A mulher diz para o seu marido velho: meu velho, eu tenho visto que esse homem, que vem comer pão aqui de vez em quando em casa, é um santo homem de Deus. Ele não é comum. Ele é alguém especial, ele é separado, ele é diferente. Vamos honrá-lo. Vamos construir um quarto, colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e quando ele passar por aqui, ele vai hospedar-se neste cômodo, nessa suíte que nós vamos preparar para ele. E o marido velho disse: faça. E fizeram, e construíram. E quando Eliseu chega, Eliseu é convidado a adentrar. Eliseu chega no quarto, olha a cama, olha o quarto, olha a mesa, olha a cadeira, olha o candeeiro, e diz: é honra demais, eu estou sendo honrado. Construíram um ambiente de honra aqui. Geazi, o que se pode fazer a esta mulher? Me diga alguma coisa. Geazi diz: ela precisa de um milagre, ela não tem filhos. Eliseu disse: manda chamá-la. E quando ela chega, Eliseu disse: cumprindo o curso da vida, tu darás à luz a um filho. E o milagre aconteceu. Aleluia. Glória a Deus. Meu amado e querido irmão, minha irmã, eu venho aqui concluindo esta reflexão, lhe perguntar: qual é o ambiente que você tem construído? É um ambiente de hostilização? É um ambiente de murmuração? Eu conheci um homem que na casa dele tornou-se um ambiente de murmuração. Ele falava mal do pastor, dos obreiros, dos irmãos, da igreja, inveteradamente. E depois chegava na igreja como um santo, cantava. Mas logo as filhas se desviaram e ele tornou-se pai de 2 filhas prostitutas. Não passou muito tempo, ele, ainda jovem, perdeu a vida, partiu dessa. E eu tenho certeza que não foi para uma melhor, porque murmurador não entra lá. Não entrou em Canaã, por que vai entrar lá? Murmurador não entra lá. Qual é o ambiente que você tem construído na sua casa? Qual é o ambiente que você tem construído no seu ministério? Qual é o ambiente que você tem construído no seu trabalho? Qual é o ambiente que você tem construído na congregação que você lidera? Qual é o ambiente que você tem construído no grupo que você lidera? Se é um ambiente de honra, esta noite eu venho aqui para lhe dizer: prepara-te, porque você vai viver milagres. Vai viver milagres. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vai viver milagres.
Xaracalabachandaraias. Ei! Você é obreiro de Nazaré? Obreiro de Nazaré não reconhece e torna comum o que é santo. Ou você é obreiro de Sunem? Obreiro de Sunem constrói ambientes de honra. Você pode perguntar para este irmão educadamente de onde você é? De Nazaré ou de Sunem? Perguntou? Teve coragem? De onde você é? De Nazaré ou de Sunem? Obreiros de Nazaré jamais viverão os milagres que Deus tem para realizar, mas obreiros de Sunem verão a glória de Deus. Aleluia! Eu quero orar com vocês esta noite, mas antes de orar, eu quero lhe dar um minuto para você construir um ambiente de honra onde você está. Eu quero que você escolha alguém para você honrar esta noite. Eu quero que você saia do seu lugar ou aí mesmo ao seu lado, escolha alguém para você honrar esta noite, para você aplaudir, para você elogiar, para você presentear, para você dar uma palavra. Escolha alguém, cria um ambiente de honra agora. Cria um ambiente de honra agora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me traz vitória. Nesta hora me traz vitória. Pai, honre os seus filhos. Filhos, honre seus pais. Maridos, honre suas esposas. Esposo, honre sua esposa. Esposa, honre seu marido. Membros, honrem seu pastor. Pastor, honre seus obreiros. Obreiros, honrem seu presidente. Que haja honra, que haja honra, que haja honra. E onde houver honra, que haja milagres esta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, te dou graças pela oportunidade de mais uma vez ministrar a tua palavra. E agora, neste ambiente de honra, eu chamo à existência as coisas que não são, como se elas já houvessem. Que milagres aconteçam, como em Sunem, no ambiente de honra. Ó Deus, opera esta noite milagre, milagre no ministério, milagre na família, milagre no trabalho, milagres, milagres esta noite. Opera milagres, ó Pai, em nome de Jesus.